Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Grande noite para você, querido Miller. Boa noite, Celso. Grande noite para você, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite para você que está em casa. Daqui a pouquinho nós voltaremos com todas as informações diretamente do Morumbi. Hoje tem São Paulo e Racing pela Libertadores América. Semana quente também para Palmeiras, que já está no Chile para enfrentar a Universidade Católica. As novidades do Corinthians, sonhando com a volta de Renato Augusto. E muito mais ainda hoje por aqui. Fique com a gente. Antes, tem dicas para você. E nós estamos de volta diretamente com a enquete do dia. Veja só, Renato Augusto no Corinthians, elevaria o futebol do time ou sozinho não dá para fazer nada? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo ou aqui do lado da sua tela. E não se esqueça também dos vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota o número. 994791633. Se você estiver fora da Grande São Paulo, não esqueça do DDD 11 994791633. Ninguém resolve sozinho, mas que ajuda, ajuda. Eu gostaria do Renato Augusto no meu time, por exemplo. Boa noite, você que está ligado no Gazeta Esportiva, meu parceiro Garrafa. Sem dúvida nenhuma, vai dar um salto de qualidade. É isso aí. Porém, a gente está dizendo que o Renato Augusto jogou no Corinthians e arrebentou em 2012. Quer dizer, quase 10 anos atrás. 2015, na verdade. Ele saiu do Corinthians em 2015, ele arrebentou, né? 6 anos que ele está fora do Brasil, lá fora. Quer dizer, e já não é um jogador acima de 20, ele está acima de 30, então tem que ver isso, né? O jogador ele sempre vive de momento. Eu sempre digo que o treinador vive do passado, o jogador do presente. Então, o salto de qualidade, sem dúvida nenhuma. Porém, tem que saber como é que está a sua condição, até porque o futebol brasileiro sabe que é uma correria danada. Bom, para quem tem o Luan, o que o Miller falou faz todo sentido, né? Já se vão 6 anos, a gente está pensando naquele Renato Augusto. Mas já se vão 6 anos. Mas para quem tem o Luan no elenco, é claro que ajuda. Ele joga com a perna só. É claro que ajuda. Deixa eu aproveitar, o Celso, aqui, ó. Um abraço a um velho amigo nosso, né? Roberto Carmona, o senhor do rádio, né? Tá aqui, ó. Recomendo. Entrevistou muitas vezes o Miller, né? Nosso parceiro, companheiro de jornada. História do rádio, né? Os anos dourados do rádio. Meu amigo Roberto Carmona, o escritor Cristiano Silva. Recebi agora aqui dedicatório e tudo, vou ler rapidinho e recomendo para você que pensa em jornalismo esportivo, quer fazer jornalismo esportivo, gosta do jornalismo esportivo. Um abração, um beijo para você, beijo carinhoso, Carmona, tudo legal, sucesso. Esse tem história para contar. Tem história. Muitas histórias. Abraço para o Carmona e parabéns pelo livro também. Daqui a pouco a gente volta a falar mais do Corinthians, porque essa semana as oitavas de final da Libertadores reacendem a disputa pelo título mais importante do continente. 6 equipes brasileiras continuam na disputa. Vamos ver. Brasil e Argentina são os países que mais têm times campeões da Libertadores. Os clubes argentinos já venceram 25 libertas. Os brasileiros somam 20 conquistas. E nessa terça-feira, a bola volta a rolar pelo torneio de clubes mais importante das Américas. Das 16 equipes que brigam pelo título, 6 são brasileiras. O Fluminense, que nunca venceu a competição, vai medir forças com o Cerro do Paraguai. O Inter, que é bicampeão das Américas, também terá um paraguaio pela frente, o Olímpia. O Flamengo, que busca o tri, vai pegar o Defensa e Justiça. E o Mengão, que demitiu o técnico Rogério Ceni no final de semana, terá Renato Gaúcho como novidade no banco de reservas. Já o Atlético Mineiro busca o bi da competição. E as armas para isso são 2. O alto investimento em reforços, que resultaram em boa campanha na fase de grupos, e o técnico Cuca, que foi o treinador do Atlético quando o Galo conquistou sua única liberta. Seu primeiro obstáculo será o Boca logo mais em Buenos Aires. Os outros 2 brasileiros que brigam pelo título são paulistas. O São Paulo do técnico Hernan Crespo corre atrás do Tetra. A principal atração do tricolor fica por conta do argentino Rigoni, que tem sido destaque da equipe no Brasileirão.
A estreia do time nas oitavas será nessa terça-feira contra o Racing da Argentina, no Morumbi. Vale lembrar também que as duas equipes se enfrentaram recentemente na fase de grupos em 2 partidas. E o São Paulo não venceu nenhuma. Empate na Argentina sem gols e derrota no Morumbi por 1-0. Para esse mata-mata, o time não poderá contar com Daniel Alves, que está com a seleção olímpica. O Palmeiras, que é o atual campeão, busca o tri. Universidade Católica do Chile será o adversário. O primeiro confronto vai ser nessa quarta-feira em Santiago. Para eliminar os chilenos, o Palmeiras ganhou um reforço e tanto. O craque Dudu está de volta e, com certeza, também sonhando com o título mais importante das Américas. Bom, a bola vai voltar a rolar pela Libertadores. Quem será que vai ficar com o título? Um brasileiro? Um argentino? Ou teremos alguma surpresa ao final da competição? Você fez a pergunta, você devia responder. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa. A gente vai falar mais do São Paulo, obviamente, que joga hoje, daqui a pouquinho. 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro, o Atlético Mineiro, que azar danado, que pega o Boca logo de cara. Quando foi falar do Boca ali, o Garrafa deu uma olhadinha para mim, um sorriso, sabe, um sorriso provocativo, e eu não entendi o porquê. E o Fluminense e o Cerro, olha só, 2 técnicos que foram campeões pelo Grêmio. O Arce e o Roger Machado. Tá todo mundo já com a expectativa do início da rodada, né? Tem um Campeonato Brasileiro, é legal, pontos corridos, tudo bem e tal, já me rendi, beleza, vamos em frente. Mas, gente, mata-mata Libertadores só com gigantes, muitos gigantes, e muitos dos 16 que estão aí para essas oitavas são brasileiros. Entendo que os brasileiros chegam forte e informação de coxinha. O Galo vai ficar mais forte ainda, hein? Daqui a pouco eu vou falar, quando a gente falar do Atlético Mineiro. Para mim, dos brasileiros, o Galo vai chegar com muita força. O Cuca fez um belíssimo trabalho ano passado com o Santos, deve estar babando nessa Libertadores. Todo mundo quer, obviamente. Né? Mas com o investimento, com o time que tem em mãos e com a informação que eu tenho, o Galo vai chegar forte. E o Boca de hoje não é o mesmo Boca. Não é o mesmo Boca. Foi por isso que eu olhei pro amigo, para sentir que, né? Porque Boca, Libertadores, dá aquela... Sim. Não se anime. Ô Celso, sabe o que acontece? Que eu vejo assim o seguinte... o Boca, ele tem o mesmo nível técnico do Racing. Só que são equipes que sabem jogar Libertadores. Eles jogam muito bem no mata-mata, principalmente. Tanto que o Boca, com o time medíocre, foi semifinalista. Exato, é isso que eu estou dizendo. Então, para mim, o time brasileiro que pegou um adversário fraco foi o Flamengo. Pega o Defensa e Justiça lá e decide no Maracanã. Novo treinador, novo ânimo. Sabe que o jogador que está no bangozinho com o novo treinador, isso é gigante. Você é fã do Renato, né, Miller? Eu sou fã do Renato porque ele é meu amigo, né? E nós somos companheiros de seleção brasileira, né? Então, a gente sempre torce pelo amigo, né? Isso é normal, entendeu? Mas eu acho que o Atlético Mineiro, com todo o poderio e a qualidade que tem, que o Hulk deu um salto de qualidade... Não sei se vai passar pelo Boca, porque o Boca sabe jogar competição. Tem isso. Também tenho dúvidas. Mas aí ele vai falar que estou falando isso porque eu sou brasileiro. Vamos então para o estádio no Morumbi com o José Paes. O São Paulo, nas 2 últimas rodadas do Brasileirão, fez as pazes com a vitória. E hoje pega um time que não joga mais ou menos um mês. Mas tem que tomar um cuidado danado com o Racing, né, Zé? Grande noite para você. Grande noite, meu querido Celso, grande noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o Racing não joga há mais de um mês, quase 40 dias, 39 dias para ser preciso. Como disse aí o Garrafa no nosso VT que a gente acabou de mostrar, o São Paulo não vai ter o Daniel Alves hoje, que está lá com a seleção olímpica, mas também não vai ter o Bruno Alves, que está suspenso. Além desses 2 atletas, o São Paulo também não deve ter Miranda, Rigoni e Luciano, os 3 com problemas musculares. Miranda aí tem um problema na panturrilha, o Rigoni tem um edema na coxa e o Luciano tem um estiramento também na coxa. A gente preparou uma tela aí para mostrar para vocês um pouquinho desse adversário que o São Paulo já conhece, né? Já enfrentou nessa fase de grupos da Libertadores. Então, tela na tela para vocês aí, um raio-x do Racing da Argentina, que não joga uma partida oficial desde o dia 4 de junho, a final da Copa da Liga da Argentina, perdeu para o Colón por 3-0. Neste dia 4 de junho, a temporada lá da Argentina acabou para o Racing. De lá para cá fez apenas 2 amistosos. Para o jogo de hoje,
O técnico Juan Antônio Pizzi deve levar a campo um time no 5-3-2. 5-3-2. O destaque da equipe é o Lisandro Lopes, Celcito. Você lembra dele, aquele atacante de 38 anos, estava lá no futebol dos Estados Unidos, voltou para o Racing, ele é revelado pelo Racing, voltou agora para a equipe argentina, mas deve ficar no banco de reservas hoje aqui no Morumbi. O grande destaque dessa equipe do técnico Juan Antônio Pizzi é o Tomás Chancalay, atacante de 22 anos, que vai ser titular hoje aqui no Morumbi em 4 partidas nesta Copa Libertadores da América. Ele marcou 5 gols, então olho no homem, viu, Celcito? Daqui a pouco eu volto com o provável São Paulo que entra em campo daqui a pouco às 9h30 da noite aqui no Morumbi. Volto contigo aí, Celso. Valeu, Zé Paz, como diria o argentino, orro. E falando em olho nele, ó, São Paulo, Daniel Alves, um líder técnico, né? E líder também por tudo que conquistou. Miranda, uma referência na zaga. Rigoni faz uma temporada, esse início de temporada, muito bom. Melhor jogador de São Paulo até aqui. E o Luciano a gente sabe que é encaixado. Ou seja, são reforços que podem fazer muita falta diante do adversário. É esse que é o problema, Celso. Eu não vejo nenhum problema na deficiência técnica do Racing. Eu vejo problema nos desfalques do São Paulo. Eu acho que vão fazer muita diferença. Até porque, como você bem disse, o Daniel Alves é um líder técnico positivo dentro de campo. O Luciano e o Rigoni são jogadores decisivos que são grandes finalizadores ali dentro da área, a gente sabe disso, né? Então o São Paulo perde muito no seu poder ofensivo, seu poder técnico. Então acho que é preocupante nesse sentido, que o São Paulo não vai ter muita facilidade por conta dos principais desfalques. E eu esqueci, tem o Bruno Alves também, tem Bruno Alves e Miranda. São 5 jogadores, né? 5 que poderiam constar entre os titulares, é quase meio time. Claro que isso pesa. Pesa para quem gosta de estatística o fato do São Paulo nunca ter vencido o Racing na história. Tem isso também. Né? Agora, a gente pega como parâmetro os 2 jogos da fase de grupos. O São Paulo, já no jogo do Morumbi, ele entrou com uma equipe mesclada porque estava priorizando o Campeonato Paulista. Já estava classificado. Já estava Mas classificado. acho que o Racing também estava, hein? Também estava. Sim, Perdeu, o Racing também tinha jogo importante no Argentina, e eu não vou discutir com você de Campeonato Argentino, porque você acompanha tudo. E aí o que aconteceu? O São Paulo acabou perdendo, empatou lá. Mas assim, o fato das 2 vitórias, Miller, que aconteceram no Campeonato Brasileiro, quando a pressão era enorme, gigante em cima do São Paulo, parece que, sabe, pode retomar aquele momento, e mesmo com as dificuldades, que são claras, evidentes, São Paulo, estou acreditando que hoje deve sair com uma vitória. Agora, tem uma coisa, e aí eu passo você do orro de jornalista. Ele fica impossível. Miller, ele fica impossível do quando olho tem do jogador. Ele se solta. É legal, Libertadores. Eu gosto. Não é uma Supercopa. Não é uma. Você fala do seu mundo. É o seu mundo. Mas, você fala do seu mundo. Mas é a nossa Copa dos Campeões, né? Mas vamos lá. Se joga muito como São Paulo, estoura jogador, tem o cansaço, não treina. Se não joga um mês como Racing, não tem ritmo de jogo. E aí, quem leva melhor nesse processo? Quem não ficou muito tempo sem jogar ou quem está jogando numa sequência sem dúvida maluca? Celso, sem dúvida nenhuma, quem está jogando está em ritmo de jogo, né? Então é totalmente diferente de uma equipe que está um mês sem jogar. Isso também pesa, principalmente no segundo tempo, né? Só que a equipe do Racing também, assim como a do São Paulo, é uma equipe jovem. Só tem com exceção do atacante lá de 34 anos, mas a maioria dos jogadores são acima de 20 anos. Então, eles não vão sentir muito o ritmo de jogo. No segundo tempo, é claro que a perna pesa, aquela coisa toda, tem cãibra, mas jogador jovem aguenta o tranco. Pensa igual, Galo? Eu penso igual. E Libertadores é detalhe, é o dia. Depende, o cara acordou, não é, Miller? Tem dia que você como jogador, você fala, hoje não é o dia, eu vou no arroz com feijão, porque hoje eu não vou, né? Então, de repente, mesmo o São Paulo com alguns desfalques, se acorda. Eu não vou jogar, obviamente, né? Nunca joguei, mas eu tô com esse sentimento que o São Paulo hoje, mesmo com os problemas, vai fazer um bom jogo. Você é acertado, né? Você acertou São Paulo e Grêmio. Você vê? Também errei tanta coisa na vida. Amanhã tem Palmeiras em campo pela Libertadores lá no Chile. E o Alexandre Silvestre traz as novidades do time. Força máxima o Abel não terá, mas o que não falta na equipe são substitutos à altura. Né, Silva? Grande noite para você. Sem dúvida, grande noite para você também, Celso, Garrafa, Miller, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Palmeiras terá um sério problema no ataque, porque em tese a dupla titular da Libertadores é Rony
e Luiz Adriano. O Rony e o Luiz Adriano não viajaram, o Palmeiras já está a caminho de Santiago, no Chile, onde encara amanhã a Católica, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, é mata-mata. O Luiz Adriano tem uma pancada no joelho, está em tratamento, um edema no joelho, e o Rony com um problema muscular no adutor da coxa, é dúvida inclusive para o jogo da volta contra a Católica semana que vem aqui no Allianz Parque. Em compensação, o Abel ganha um ótimo reforço para o gol, não que o Jailson não tenha feito bem o dever dele como goleiro reserva, foi muito bem inclusive, mas o Everton, né, titular absoluto do time, deveria até na minha opinião ser o titular da seleção brasileira, retorna da Copa América, reforço para o Palmeiras, além do zagueiro Luan, que é contestado por boa parte da torcida, mas é um jogador discreto, que cumpre bem a função dele, foi poupado na rodada do final de semana e fica à disposição do Abel. Vamos colocar o Everton para conversar conosco aqui no Gazeta Esportiva, ele que nas últimas horas, antes de embarcar para Santiago, trocou uma ideia rápida com os meninos lá da assessoria de imprensa da comunicação do Palmeiras na TV Verdão, na TV Palmeiras. Fala o Everton. Sem dúvida, Libertadores, a gente sabe como é jogo de Libertadores, é jogo de alta intensidade, é jogo de muita concentração, de muito contato, de muita atenção, muito jogo mental para estar bem os 90 minutos o tempo todo. A gente sabe que é um grande adversário, a gente tem uma viagem longa para ir, eu já dei uma olhada, vai estar bastante frio, né? Um clima um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, mas a gente vai se preparar bem, vai estudar como já tem estudado o adversário, ver naquilo que a gente pode explorar, aquilo que a gente pode fazer e, se Deus quiser, fazer um bom jogo e voltar com resultado bom para fazer um bom jogo em casa e avançar para a próxima fase, que esse é o nosso objetivo para agora. O Everton e mais 10, senhores. Então daqui a pouquinho eu volto para especular com você, o Celso, Miller e Garrafa e torcedor que acompanha o Gazeta Esportiva, as possibilidades. Vamos tentar montar junto esse time do Palmeiras para o jogo de amanhã. Vocês vão ver que mesmo sem os dois atacantes principais do elenco, o Palmeiras tem ótimas opções também para o ataque. Verdade, Silvestre. Olha, sejamos justos, vai. O Palmeiras já anunciou que não vai renovar com o Jailson, mas o Jailson não decepcionou nesse jogo sem o Everton. Mas a gente está falando de um goleiro como o Everton, que quando volta também passa uma tranquilidade que não se discute na Miller. Celso, acho que o treinador que menos tem problema é o Abel Ferreira. E chorou ainda, que queria reforço. Exatamente. Insatisfeito, mas tem que estar satisfeito com o time. Volta o Everton, pode colocar o Felipe Melo na zaga, né, se caso não contar com o Luan. Volta o Dudu, né, que já entrou no decorrer do jogo, na rodada passada do Brasileiro. Então, quer dizer, ele não tem muita preocupação com o elenco qualificado. Para mim, o Palmeiras vence lá e vence aqui. Universidade Católica já não é mais aquele Universidade Católica de antigamente, dos anos 90. Então, Palmeiras favoritíssimo para esse jogo. Também já vejo o Palmeiras com um pé nas quartas, né? Uma grande zebra, talvez, não sei se é a maior dessa fase, mas se a Universidade Católica tira o Palmeiras, é uma grande zebra. O Palmeiras é favoritaço lá e aqui. Palmeiras eliminado pela Universidade Católica seria uma hecatombe. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Pelo elenco que tem, né? Pelo adversário que tem, a Universidade Católica já teve até alguns times. O Miller disputou uma final de Libertadores contra a Universidade Católica. Falei, isso. Universidade Católica 92. Quanto foi no Morumbi aqui? 5-1. Time de São Paulo. Na época, mas tudo bem, mas na época a Universidade Católica ainda, né, tomou de 5. Lá ganhou 2-0. Tomou de 5. Né? Exatamente. Então é isso. O Palmeiras, independentemente dos desfalques, ele vai para cima, deve fazer o resultado lá desde que o Abel, o chorão Abel, né, que reclamou de reforço, o Miller fez, não fui eu, o Miller enumerou os jogadores que ele tem à disposição. Dudu chegando, velho. Quem não quer o Dudu? O Corinthians está falando de Renato Augusto de 6 anos atrás. Os caras recebem um Dudu, mais 7 milhões do empréstimo, em menos de um ano o cara está de volta. O Vinícius me lembra aqui que o Universidade Católica é tricampeão chileno. Sim, parabéns. Mas o campeonato, exatamente, parabéns por isso. Porque a Universidade do Chile estava uma época com hegemonia. O campeonato chileno não é parâmetro para Libertadores. Não tem jeito. O Palmeiras é favorito lá e aqui. Junto com o Flamengo. Para mim, o Flamengo é favorito lá e aqui também. Essa informação que você recebeu do nosso diretor é complô de diretor. Foi o Chile que falou para ele, vendeu um peixinho para ele, para puxar. Mas o Chile colo-colo, né? Mas puxar a sardinha, como você faz para a Argentina, você é boca, mas você sempre puxa a sardinha para o seu país, né?
Vinho, a gente puxa um vinho e uma Aí carne. sim, hein? Aí é bom, hein? No Corinthians, o noticiário do clube gira em torno de um assunto. Aliás, o Garrafa acabou de lembrar. O Abel tem Lucas Lima, tem Zé Rafael, Gustavo Scarpa. E o Corinthians sonha com o retorno de Renato Augusto. O Jonas Campos está lá no Parque São Jorge e atualiza a gente sobre a situação, né, do meio-campista. Grande noite para você, meu querido Jonas. Fala, Celso. Grande noite a você, ao Miller, ao Garrafa, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras do Abel Ferreira com tudo isso, né? E o Corinthians ainda tentando a primeira contratação para esta temporada, mas pode ser de fato uma contratação de peso. Conversas avançando com o Renato Augusto, meio-campista de 33 anos. O Flamengo, que estava de olho, já saiu da jogada, então o Corinthians agora vai avançando nas negociações. É claro, importante ressaltar, o Timão depende de uma rescisão de contrato do Renato Augusto com o Beijing Guoan, clube lá da China. O Renato não joga uma partida desde dezembro de 2020, ficou impedido de retornar à China por causa da pandemia, fechamento das fronteiras. Então o Corinthians agora aguarda essa possível e provável rescisão, já que o Renato ficou os últimos 5 meses sem receber salário, já acionou a FIFA e espera uma liberação até o dia 19 deste mês. Então, Corinthians em cima, Corinthians de olho, as coisas podem avançar. Os amigos do Globo Esporte até já divulgaram a informação de que o Renato já procura apartamento aqui na capital paulista. Apesar de não estar jogando, né, como eu disse, desde dezembro de 2020, ele vem aprimorando a parte física no Rio de Janeiro, vem trabalhando forte com personal. Clinicamente não preocupa, então teria uma adaptação rápida, até porque já conhece muito bem o Corinthians. A gente relembra a passagem, né? Tem até imagens rolando por aí. Jogou no Timão de 2013 a 2015. 2013 campeão paulista e da Recopa. 2015 numa grande temporada foi campeão brasileiro. Renato Augusto, que também é bom lembrar, disputou a última Copa do Mundo lá na Rússia com a seleção brasileira. E aí, seria uma boa, Celso Cardoso? Jonas, boa não, eu diria excelente, ainda mais considerando que o Silvinho tem nas mãos, com todo respeito aos jogadores do Corinthians, mas falta um cara da organização, um cara da criação. Como você lembrou, tem o Luan, tem o Arauz, mas... Ô Celso, o Renato Augusto, ele joga em qualquer time do futebol brasileiro. Até pela qualidade técnica que ele tem, muito grande. É um meia inteligente, um meia que se destacou no Corinthians, já no Flamengo, né? Copa do Exatamente. Mundo, né? Então a gente está falando de um jogador de alto nível. É claro que a condição física, com o tempo, ele readquire e já está pronto para estrear no Corinthians. Se vier, é um grandíssimo reforço. Ó, pela qualidade que tem o Renato Augusto como jogador de futebol, vamos imaginar que ele fosse veterano. Não, eu vou jogar nos times dos veteranos, Renato Augusto. Ele, Renato Augusto, veterano, jogaria fácil nesse time do Corinthians. É. Olha, eu vou mais além. Jogaria até na seleção brasileira. O Tite até agora não conseguiu. A seleção não tem um meia como ele. Exato. Não tem. Entendeu? Não tem. Então, é claro, tem esse aspecto físico, né? A gente tem imagem, aquilo que aconteceu com o Renato quando ele saiu do Corinthians em 2015, já se vão 6 anos, mas pelo que o Miller falou, pelo que o Celso falou, pelo que a gente conhece do Renato Augusto e principalmente do elenco do Corinthians, tem que vir correndo. Agora, eu não sei, eu não entendo muito de matemática, por isso a gente acabou vindo para humanas. Os caras falam, não, estou enxugando, o Renato também não vai vir. Sim, Garrafa, mas aí... Não vale a pena o investimento. Então, não, eu acho que tem que investir, eu acho que a maneira que você encara, Renato Augusto não é gasto, é investimento. Sim, claro. Não, eu sou favorável. E quando eu falo em investimento, não é no sentido de vender, não, já é um jogador veterano, mas pelo que ele pode... Ele vai ajudar os jovens a crescer o seu futebol. Não, eu sou favorável. É que do jeito que estava o Corinthians lá, e até agora não fez nenhuma contratação, ficou claro e evidente, não, nós vamos só vender, esse ano não contrata praticamente Celso, esse é o tipo de investimento tem que vale vir, a pena. Tem que vir. Sim. Esse não tem de olho fechado. Claro. É um investimento que vale a pena, vai ajudar os garotos. Você muda a referência? É claro, né? Tem que ter um meio-campo que jogue para ele. Aí sim. Boa. Bom, nas últimas 2 edições da Libertadores, Milino, não é provocação não, tá? Mas o São Paulo deu vexame. Dessa vez, sob o comando de Hernan Crespo, a equipe quer sonhar alto, mesmo tendo um começo de Brasileirão bem complicado.
O São Paulo continua sua busca incansável pelo Tetra da Libertadores. Nas 2 últimas edições do torneio, a equipe vinha encontrando dificuldades em chegar à fase de mata-mata e acabou dando vexame. Em 2019, o tricolor caiu na pré-fase de classificação. Foi eliminado pelo desconhecido Talleres da Argentina. A derrota em Buenos Aires por 2-0 e o empate no Morumbi tiraram a equipe de forma precoce da competição sul-americana. E esse resultado ainda foi o limite para o técnico André Jardine, que acabou demitido. Em 2020, nova participação e, mais uma vez, o tricolor não chegou à fase de mata-mata. Foi eliminado ainda na primeira etapa do torneio, perdendo a vaga nas oitavas para o River da Argentina e LDU do Equador. Já nessa temporada, o tricolor até que passou com certa facilidade pela fase de grupos e vai pegar agora o Racing da Argentina, na chamada fase do mata-mata. O detalhe curioso é que se a vida do São Paulo está relativamente tranquila na Liberta, no Brasileirão, depois de 11 rodadas disputadas, o sinal de alerta está ligado, pois o tricolor ocupa a 14ª colocação com apenas 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Fazendo uma comparação, em 2019, por exemplo, o São Paulo não foi ao mata-mata, mas na 11ª rodada do Brasileirão era o 6º com 18 pontos. E no ano passado, no momento do vexame de ter caído ainda na fase de grupos, o tricolor, na mesma 11ª rodada, era o 2º com 21 pontos somados. Esses números comparativos parecem não preocupar o técnico Hernan Crespo. A maior preocupação nesse momento é estrear a fase mata-mata com vitória, ou seja, te cuida, Racing. A gente volta lá para o Morumbi com o José Paes e a pergunta é muito fácil, José Paes. Qual é o time que o Crespo vai colocar em campo hoje à noite? Perguntinha tranquila essa sua, hein, Celso? Mas vamos tentar aqui adivinhar aí com as informações que a gente tem qual time que o técnico Hernan Crespo vai colocar em campo daqui a pouquinho às 9h30 aqui no Morumbi. Então, para vocês aí, um provável São Paulo, olha só. Thiago Volpi no gol, esquema tradicional já com o técnico Hernan Crespo com 3 zagueiros, Diego Costa, Arboleda e Léo. Igor Vinícius, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo. Lá na frente, Éder e também o Rojas. Este é o provável São Paulo, que deve ter no total 5 desfalques para esse jogo super importante. Então, já que você fez uma pergunta fácil para mim, agora eu vou fazer uma fácil para você, Celso Cardoso. Dá para ganhar do Racing com esse time, rapaz? Volto contigo aí. Bom, como hoje eu tô de Michelo, eu repasso a pergunta para eles e eles que se viram. E aí? Então, eu estranhei a ausência do... Falei pro Garrafa agora aqui, a ausência do Pablo, né? Uhum. Eu ia de Éder e Pablo na frente, porque o Pablo é forte, tem uma referência lá na frente. A torcida pega no pé dele, não é o artilheiro do São Paulo, é um dos principais. No Paulistão ele foi. Acho que ele perdeu um pouco de espaço agora com o Crespo. Ele perdeu um pouquinho de espaço com o Crespo nesse momento, mas até pela ausência dos jogadores que tem e pelo que ele vinha fazendo, eu iria também com ele. São Paulo perde muito, aqui pelo lado direito com o Igor Vinícius, meu amigo. A gente brigou. Perde? Perde porque não tem o Daniel. Cara. Mas eu gosto dele. Eu acho que é um jogador que, sabe, que apoia. Voluntarioso. Bem impressionado. O céu tá cheio também. Ô Celso, eu não gosto do Rojas. Eu acho que o Rojas é um jogador que esse ano, depois que veio da contusão... Cisca, mas... Exatamente. O tal, como diz o boleiro, o tal do pica-couve, entendeu? Pica-couve? Que fica ele ciscando e não sai do lugar. Roda, quer dizer, então não é um jogador objetivo. Eu colocaria ou o Pablo ou um outro, até o Galeano mesmo, que tem entrado bem. E o Éder, claro, o Éder tem que jogar, até porque está à disposição, foi contratado para isso, né? Mas eu acho que... Exatamente. Acho que vai ser determinante, Celso, a chegada do meio-campo para ajudar o ataque. Uhum. O meio-campo são jogadores que correm, marcam bastante, mas tem que atacar, tem que dar qualidade para o ataque. E se o Benítez estiver inspirado... É isso que eu ia falar. Tem que dar a condição para o Benítez fazer o jogo dele. Né? Você monta esse meio-campo em cima do Benítez.
Benítez, você já não, fisicamente, o que você precisa? Não é? Tem aquela conversa. O que você precisa? Aí o técnico, vem cá, ô filho, eu preciso que você dê uma força aqui pro Benítez aqui, deixa ele ir e tal, segura aqui. É por aí, porque esse é o cara que pode fazer a diferença. Até porque o Benítez, ele não consegue jogar os dois tempos em alto nível. Então você trabalha o time para ele, né, Miller? Exatamente, desgasta ele, faz ele arrebentar no primeiro tempo, no segundo tempo coloca outro ali. Porque ele, com bola dominada, ele pensa jogo, ele acha um companheiro. E em Libertadores, não são muitas as oportunidades que criam, principalmente entre brasileiros e argentinos. É um jogo muito pegado, um jogo de choque. Então, você tem um jogador como esse, você tem que fazer com que o time fique, né, ao entorno dele para que ele possa resolver. E ainda mais, como disse o Miller, é um cara que você não conta com 90 minutos. Não, com 90 não. E além da criação, você ganha também com o Benítez a possibilidade do chute de fora da área. Então, sim, chuta muito. O Celso, ele é o jogador, ele tem que ser o jogador decisivo para o São Paulo, até porque o jogador que tem mais qualidade no elenco é ele. É ele. Né? Todo mundo sabe disso, ele é inteligente, ele mete bem as bolas, quer dizer... Tem então, movimentação, o ataque vai depender muito dele. O Miller, ele chegou e chamou essa responsabilidade. Não sei se depois, até por aspecto físico ou técnico, ele perdeu um pouco desse protagonismo, né? Que ele tem problema físico, isso não tem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu disse, joga pra ele no primeiro tempo, arrebenta, faz 2 gols e aí ele coloca outro. Quinta-feira, o Santos entra em campo pela Copa Sul-Americana contra o Independente, outro time argentino que não joga há muito tempo. As informações do Peixe você acompanha agora com o Lucas Mussetti. Boa noite para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. O Santos tem uma decisão contra o Independiente da Argentina na próxima quinta-feira na Vila Belmiro pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Vale lembrar que o Peixe foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, então ganhou essa vaga já numa fase avançada da Sul-Americana, que dá uma vaga para a próxima Libertadores e é considerado um caminho mais fácil para um título, um campeonato que o Santos nunca conquistou e que deve ter mais dificuldade de chegar longe no próprio Campeonato Brasileiro, onde o Peixe está ali nas primeiras colocações, mas não perto dos líderes, e na Copa do Brasil, onde os principais clubes do Brasil estão na disputa. Para esse jogo contra o Independiente, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de Luiz Felipe, que estava suspenso na derrota contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, e vive a expectativa de ter John, goleiro que está no final da recuperação de um trauma no joelho, e Caio Jorge, que foi poupado dos últimos 3 jogos em função de uma fibrose, teoricamente está com risco elevado de lesão, e essa é a versão oficial. Mas Caio está em final do contrato, que termina em dezembro, não deve renovar e todo esse impasse também atrapalha no retorno. Quer dizer que o Santos tem Luiz Felipe, deve ter John, mas Caio Jorge deve ser uma definição mais para perto do jogo de quinta. E destacando aqui que o Independiente não joga há 45 dias, estava em férias, depois pré-temporada antes do Campeonato Argentino. Quer dizer que o Santos vê esse jogo na Vila com uma boa chance de fazer um resultado para administrar lá na Argentina, já que enfrenta um time sem ritmo de jogo e o Santos aqui com calendário brasileiro de 2 jogos pelo menos por semana. É isso, gente. Um abraço a vocês e bom final de programa a todos. Valeu, Mussetti. Vamos lá. Mesma coisa do São Paulo. Pega um adversário que vem aí em início de temporada. Interessante, né, Celso, que o Independente é o maior campeão de Libertadores da Argentina. Tem 7 Libertadores. Da história. Na verdade, tem 7 ou tem 8? Não, tem 7. Tem 7, o Boca tem 6. A última foi 84. É isso aí. É o maior vencedor da Libertadores. Exatamente. De lá para cá, não venceu mais a Libertadores. Diante do que foi dito aí, 40 dias sem jogar, o Santos está em ritmo de jogo. A molecada é boa, Caio Jorge, Sanches voltou bem, entrou e fez gol, quer dizer... Então, para mim, o Santos é favorito. E a decisão de ir com o que tem de melhor é uma decisão inteligente do Diniz. Claro. Né? Porque ele vai pegar um time que está sem ritmo. Sim. Então, ele não vai se equiparar, vou pôr o time que não está jogando, não. Vai pôr o que tem de melhor, que está voando e já priorizando também o final de semana do Campeonato Brasileiro. Eu acho que está certo o Diniz. É uma oportunidade financeira muito boa para o Santos, Sul-Americana.
né? Então, acho que o Santos tem total possibilidade de sair com resultado positivo, sim. Tudo bem que não era o Diniz, né? Mas recentemente o Santos venceu o São Lourenço lá. Sim. Né? E complicou para o Boca também, acho que foi na estreia do Fernando Diniz, inclusive. Foi. Sabe? E o Independente tem problemas também financeiros, não está podendo contratar ninguém. Aliás, contratou reforço, mas não pode. Está quebrado, em termos de dinheiro, está quebrado financeiramente. E outra coisa, Celso, se o Diniz tivesse um elenco de qualidade como tem o Palmeiras e o Flamengo, tudo bem fazer o rodízio, mas não tem. Não tem um time bom. Máximo 3 jogadores na reserva que podem entrar e permanecer com o mesmo nível técnico. Mas não tem um elenco qualificado. E você mantém o quarto e domingo, popular quarto e domingo, segue o jogo. E tem jogado bem também, né? O Celso, o jogador, eu já falei, ele gosta de jogar. Semana cheia pro jogador é cruel. O jogador não gosta de ficar treinando no meio da competição. Gosta de jogar. E se não tem tempo para treinar, o jogo... melhor treino. É melhor treino. Na reestreia pelo Grêmio, o Filipão arrancou um empate no Grenal. E daqui a pouco ele começa a caminhada com o clube na Copa Sul-Americana. A equipe teve a melhor campanha na fase de grupos, mas está longe do melhor momento. Dessa temporada, Filipão não poderá contar com jogadores importantes como Jeromel, Rafinha e Maicon. Juan, Wanderson e Jean-Pierre serão substitutos. Douglas Costa deve começar o jogo no banco de reservas. O Grêmio volta a vencer hoje à noite, sob o comando do Filipão, que até conversou com a gente aqui na mesa. O primeiro jogo é lá, é jogo fora. O Grêmio, como você bem disse, Celso, é um time que está muito mal no Campeonato Brasileiro, vai brigar para não cair para a Série B do ano que vem. Não vejo o Grêmio como favorito nesse primeiro jogo, até porque o jogo é fora de casa, Rafa. Se eu sou o Filipão, e o Filipão extremamente inteligente que sabe que o que importa, o que interessa para o Grêmio é o Campeonato Brasileiro. Claro. Então ele tem que olhar esse jogo contra a LDU, mas pensando no final de semana. O que eu vou fazer no final de semana? Como eu vou levar o melhor time para o final de semana, que é o brasileiro? Se você pega a tabela do Brasileirão, você fica assustado com o que você vê do Grêmio, cara. São 3 pontos, meu amigo. 3 pontos. Então não é hora de, vamos aqui, não tem que dosar nada. É foco total, até porque o Grêmio, assim como outros gigantes já caíram, foco total no brasileiro. Será, Garra? Porque veja só, o Filipão é bom de mata-mata. Ganha Sul-Americana e cai no Brasileiro. Não pega cai, mas se ganha da LDU já dá moral, já dá uma aliviada você nas pode coisas. Quebrar o time. Você não pode, o Grêmio não pode correr mais risco no Brasileiro. São 3 pontos. Ele precisa engatar pelo menos 3 vitórias para fazer uns 9. Você sabe o que me lembraram aqui? Às vezes as pessoas lembram de umas coisas. É verdade, ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras em 2012. Sim. Caiu com o Palmeiras. Quer dizer, ele não caiu, ele saiu antes da queda. Te lembraram no ponto ou foi você que lembrou? Não, foi o Vini aqui. Quando você precisa vencer, depender de combinação de resultado, aí fica difícil. Bom, o Grêmio joga às 7h15 e no mesmo horário o Atlético Mineiro encara o Boca Juniors, em La Bombonera, pela Libertadores. O técnico Cuca poderá contar com o lateral Dodô e o atacante Nacho Fernandes. Mas ambos devem começar no banco de reservas. O zagueiro Júnior Alonso continua atuando no lado esquerdo. No meio-campo, Johan é o mais cotado para começar jogando ao lado de Saratio. E na frente, Savarino e Hulk, que está numa fase muito boa, estão confirmados. Eduardo Vargas será mais uma opção para o técnico durante a partida. Lembrando que o Boca não joga uma partida oficial desde 31 de maio. Agora, a gente está falando dos nomes aqui do Atlético, né? Que timaço, hein? Agora, tem uma coisa, Garrafa, interessante. Eu vi 2 jogos do Atlético e o Savarino arrebentou com o jogo, lógico, com a companhia do Hulk, que está jogando muito bem também. Mas o Savarino não só fez 2 gols, mas jogou muita bola. Ele saiu do jogo, mais de 30 minutos do segundo tempo, cansado com cãibra. Mas ele jogou muita bola. E o Hulk não cansa, né? Porque não tem cansa, ele vai atropelando. Preparo físico avantajado. O Atlético Mineiro investiu bem nas contratações. O time está muito bem no Campeonato Brasileiro. Acho que é o 3º colocado. Sim. Né? E, claro, né? Vai pegar o Boca, que não tem a qualidade técnica do Santos, do Atlético. Porém, na Bombonera é difícil vencer. Então, Miller, eu concordo praticamente com toda a sua linha de raciocínio, mas nesse momento, o Boca, que tecnicamente não é um time brilhante, mas tem uma camisa pesada, é um time que sabe disputar essa competição, ele não tem talvez o principal fator ao seu lado, que é a Bombonera. Porque vai estar vazio hoje. Né? Lá a gente sabe que é complicadíssimo com qualquer equipe do Boca. É bem, mal, é complicado jogar lá.
mas com o elenco que tem o Atlético, o Boca já não tá legal. A Bomboneira não tem ninguém. Velho, o Atlético é favorito. E hoje almocei com uma pessoa muito amiga do Cuca, né? Um amigo meu que também é muito amigo do Cuca. E a gente conversando de futebol e ele falou, recebi uma ligação do Cuca essa semana, tal. O Cuca falou que tá chegando mais gente pro time. E vai chegar mais gente boa. Mas quem? A informação que eu tenho até agora. Mas você falou que ia falar, você vai deixar a gente aqui. Você falou, tem a informação, vai chegar. E aí? Ainda não posso falar, eu não tenho essa informação. Eu vou falar, como é que você imaginava que o Atlético vai contratar mais gente? Mais reforços? Ninguém, isso não está escrito. É de seleção? Gente boa. É brasileiro ou estrangeiro? Eu confesso a você que eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Se tivesse, daria, obviamente. Olha, Celso, eu não esperava que o Atlético contratasse. Mas eu imagino porque o caixa do clube, o seu Ricardo Guimarães tem muito dinheiro não falta, né? A Conmebol e a UEFA divulgaram hoje as seleções da Copa América e da Eurocopa. A gente começa com os melhores aqui da América do Sul. Martínez, da Argentina, Isla do Chile, Romero, também da Argentina, Marquinhos e Estupinhan, do Equador. Marquinhos, claro, da seleção brasileira. Casemiro, Depou, da Argentina, e o Yotun, do Peru. Na frente, Dias, da Colômbia, joga muito, hein? Neymar e Messi. Já a seleção da Europa tem Donnarumma, Walker, Bonucci, Maguire e Spinazzola. Højbjerg, Jorginho e Pedri. E no ataque, Chiesa, Sterling e Lukaku. Será que dá para fazer um encontro entre essas duas seleções aí? Dá jogo. Então, olha só. Dá um jogo bom. Não é? Dá um jogo bom, Dá um jogo legal, pô. Dá uma olhada, só do lado da seleção da Copa América tem Neymar e Messi, meu amigo. Olha pro lado. O colombiano ali joga muita bola, hein? Muita bola. Só falei Neymar e Messi. E ele começou na reserva na Copa América, né? O Rueda colocou na reserva, ele entrava no decorrer da partida. Depois também fez uma bela Copa América, né? Especialmente o último jogo. O europeu é conjunto. Como você vai juntar uma seleção sem treinar, vai dar a seleção da Copa América mesmo, porque aí vai no talento individual. Tem Neymar, os caras que desequilibram. Aí o sul-americano tem mais criatividade que o europeu. Você gostaria de ver, seria interessante, né? Seria um jogaço. Falando em seleções, o Silvestre está de volta diretamente da nossa redação, trazendo o depoimento de um cara que poderia estar entre os 11 da Copa América. Hein, Silva? Conta para nós quem é. O Gustavo Gomes certamente poderia estar aí nessa zaga da seleção da Copa América. Gustavo Gomes, que é um zagueiro muito firme, pode não ser tecnicamente a 8ª maravilha do mundo, mas é um cara que se posiciona bem, que marca muito, que se mata em campo, né? Que vai ao ataque fazer gols, tanto que é o 7º maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, numa lista que tem como o cabeça da lista Luizão Pereira, que foi um cracaço de bola. Eu não quero e nem vou aqui comparar tecnicamente Luiz Pereira, que jogava muito, com o Gustavo Gomes, mas os dois iam bem atrás e na frente. E é disso também que o Gustavo Gomes fala conosco agora no Gazeta Esportiva. A verdade, eu estou feliz, né, de poder também fazer gol, ajudar a Palmeiras, né? A gente trabalha também as bolas paradas e acho que é importante isso também. Se não me engano, já cheguei aos 17 gols com a camisa do Palmeiras. Acho que é muito bom também entrar na história, né, do clube e a gente vai seguir trabalhando para poder ajudar sempre a Palmeiras a ser melhor. Certamente o Gustavo Gomes titular amanhã. Vamos aqui especular rapidinho esse time, porque o Everton volta, joga. Na direita deve ser Marcos Rocha. Imagina uma linha de 4, tá? Não mais os 3 zagueiros. Então pode ser o Luan. Eu jogaria com o Felipe Melo de zagueiro, que para o Garrafa já acabou com o ciclo dele no Palmeiras. Gustavo Gomes e Vinha. Aí no meio de campo eu tenho dúvidas aí em relação aos volantes. Em princípio devem jogar o Danilo e o Zé Rafael, mas a gente não pode esquecer o Patrick de Paula. Nas meias, acho que aí é só cravar mesmo. Gustavo Scarpa, o melhor do momento no time do Palmeiras. Rafael Veiga, sempre um bom jogador, às vezes caindo um pouquinho mais para o lado. Na frente, a dupla que está dando resultado. O Breno Lopes na correria com o Daverson de pivô trombando. Agora, você pode imaginar que ainda tem para entrar nesse time Dudu, o William Bigode e o Wesley. Só no ataque. Só isso, né? Uns com tanto
e outros sem nada. Antes de, claro que vocês vão falar do Palmeiras, eu fiquei pensando, Gustavo Gomes ganharia a posição do Marquinhos ou do Romero na seleção da América? Não, o Depou, né, o argentino, jogou muita essa Copa América. Ele jogou muita bola, principalmente contra o Brasil. Sim, jogou muito. Então ele tá na seleção, é justo. Fala, Garrafa. Então, você vê, né? Aí, de repente, o ataque pode ter Breno Lopes e Daverson. Né? Você fala, tudo bem, o Breno Lopes entrou, fez o gol da Libertadores. E tá fazendo gol, soldado após soldado. E aí ele aparece, todo mundo fala, não, ele estava lá no lugar certo, na hora certa, fez o gol do título. Mas é um jogador, tá lá como titular. E aí o Daverson, né, um menino maluquinho, chegou, ele tem bola para jogar, é um jogador que sabe jogar, ele tem o comportamento dele, até agora ele não deu nenhuma alteração. Não. Né, que se saiba. Tá mais comportado. Eu não me arriscaria, não colocaria minha mão no fogo. Ele é meio, né, Matusquela, mas tá aí, ó. É um ataque do Palmeiras e para jogar com a Universidade Católica, tá de bom tamanho. O meu ataque, Celso, é Dudu, Luiz Adriano e Rony. Claro que o Rony tá machucado, não vai jogar, né? O meu ataque do Palmeiras titular é esse. E o meio, Danilo, Veiga e o Scarpa. Timaço, hein? Recados pelo WhatsApp. Roda aí. Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso, o argentino da mesa. Eu sou André de Suzano. O Renato Augusto não dá certo em mais time nenhum. Ele não conseguiu jogar na China, vai jogar aqui no Brasil, mas pro Corinthians serve. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Miller. Eu acho sim que o Renato Augusto vai ajudar bastante o Corinthians. Pelo time que tem, a qualidade dele vai ajudar muito o meio campo do Corinthians. Boa noite a todos. André de Osasco e Laurinha. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Eu acredito que o Renato Augusto não vai fazer muita diferença no time do Corinthians, não. Porque, como o ditado diz, uma andorinha só não faz verão, beleza? É de Carlos de Interlagos. Um abraço. Não faz verão, mas não ajuda e tanto. E de volta com o Jonas Campos lá no Parque São Jorge. O Corinthians já está de olho na partida do final de semana contra o Atlético Mineiro. E se tem uma coisa que precisa melhorar rapidamente, é o desempenho do ataque do time, né, Jonas? É isso, Celso. Quem sabe o Renato Augusto não possa ajudar nesse sentido, né? Estava ouvindo agora os nossos telespectadores, Corinthians de olho no Renato Augusto. Seria uma peça importante para ajudar o Corinthians a melhorar ofensivamente. O Corinthians que hoje tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 8 gols sofridos, mas lá na frente a coisa preocupa. Vamos até colocar números aí na tela. O Corinthians tem no Brasileirão 8 gols marcados, é o 4º pior ataque da competição. Junto com o São Paulo e com o Juventude, o Corinthians é o 18º em chutes para marcar gol. A cada 12 chutes, um é para marcar gol, né? E o jogo do último domingo, nesse sentido, foi catastrófico. O Corinthians acertou uma bolinha no gol, então é um time que ainda deve muito ofensivamente. O Silvinho tenta arrumar a casa nesse sentido, tem essa semana cheia para trabalhar. Vamos ver se no sábado, 7 da noite, na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro, o time já dá uma resposta no setor ofensivo. Defensivamente bem, ofensivamente ainda preocupante a situação do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Celso. Valeu, Jonas. Obrigado. Então, veja só. Defesa de campeão, ataque de rebaixado. Meio de tabela. Boa. Não é? Agora, assim, né? O Corinthians está comemorando uma semana para treinar. Acho que para pegar o Atlético, umas 3 semanas, mais uns 3 reforços. E olhe lá. Acho que dá jogo. 3 semanas. 3 Renato Augusto. O Atlético é favorito, mas é bom para o Silvinho ter essa semana, porque ele chegou trocando pneu com o carro andando, né? Então vai tentar montar alguma coisa para surpreender o Cuca. Mas o Galo vem com total favoritismo. É apostar não só naquela jogada lateral com o Mosquito. Eu acho que em alguns momentos você pode variar, dar liberdade para o jogo. O Mosquito tem hora que foge um pouquinho ali, deixa o Fagner fazer aquele lado legal. Vai com liberdade, aparece num outro setor para tentar confundir. Acho que está faltando um pouquinho isso para o Corinthians. Milê, temos 30 segundos. 30 segundos, então, como o Garrafa falou, o jogador ele tem que ocupar o espaço, não estar lá antes da bola chegar. É isso que o Garrafa quis dizer, né? Em outras palavras, é isso. A movimentação para confundir o adversário e ficar invisível à defesa do Atlético tem que ser patente. Mas o Atlético Mineiro é o favorito. É outro campeonato de Garrafa, né? Não é o campeonato do Corinthians. Esse não é o do Corinthians. Paciência, torcedor, faz parte. Resultado da enquete.
Renato Augusto no Corinthians. E a maioria respondeu que sozinho não dá para fazer nada. 52% dos votos. Acabou, pessoal. Obrigado, Miller. Sempre uma honra, um prazer. Boca ou Atlético? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Garrafa. Valeu. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Amanhã tem mais. Tchau.